E o campeão está com a Rádio Observador. Vamos falar de desporto ao longo dos próximos minutos. No final de mais uma eliminatória da Liga dos Campeões, o play-off de acesso aos oitavos de final, o Benfica segue em frente, o Sporting fica pelo caminho. Ontem empatou a 0 frente ao Dortmund, na Alemanha. Evitou a derrota, mas sabe que fica de fora desta competição por ter perdido por 3-0 no jogo da primeira mão. É tema em destaque nesta edição de E o Campeão é. Vamos também, claro, abordar nesta edição o jogo do Futebol Clube do Porto com a Roma, um jogo de logo à noite que vai ter relato em direto aqui na Rádio Observador, logo à noite, melhor dizendo, logo à meio da tarde, edição de relato em direto a partir das 5h30. Neste programa contamos com os comentários de Gabriel Alves, Augusto Inácio, Bruno Roseiro e Pedro Henriques. Eu sou o Miguel Cordeiro. Bruno, vamos começar precisamente por este Sporting. Evitou o pior, evitou a derrota, evitou sair humilhado, até podemos dizer isso, porque era um dos receios, rodar a equipa e poder sofrer aqui uma humilhação em Dortmund, que jogou com praticamente os jogadores titulares. O Sporting consegue evitar isso, ganha aqui mais uns milhões, mas a eliminação da Liga dos Campeões ficou como uma certeza. Sim, parece-me que já estava sentenciado na segunda parte do jogo, no jogo em Alvalade. Eu diria que há duas perspectivas possíveis para olhar para este jogo de ontem, atendendo ao contexto no qual ele estava inserido. Perspectiva 1, o Sporting ia com uma equipa muito remendada, praticamente poderia fazer uma equipa titular de ausentes, Jóqueres, Trincão e os lesionados todos, e os castigados, etc., e acabou por dar-se bem porque tira um empate, honra a camisola, como se costuma dizer, tenta ser competitivo, portanto tudo isso aconteceu. E sai com uma grande exibição do guarda-redes, motivado para o que falta também do campeonato. Sim, e a única boa notícia parece-me que o mercado de inverno trouxe ao Sporting, já estou aqui a meter o Biel ao barulho. Portanto o Rui Silva confirmou de facto que é uma boa contratação. Ainda assim, parece-me que, apesar de todo o contexto que o Sporting enfrenta, é preciso olhar para o outro lado. E o outro lado é uma equipa muito curta, que para qualquer adepto de futebol na Europa ou no mundo que não conheça todos os constrangimentos que o Sporting está a atravessar, não vê pouco ou nenhum futebol ali, não vê nenhuma oportunidade de golo, e os 180 minutos passam e eu fico com a clara convicção de que o Dortmund até pode ter jogadores melhores do que o Sporting, que tem. Mas não era melhor. Mas não era melhor do que o Sporting. E em condições normais, sem lesões e sem aquela quebra física na segunda parte da primeira mão, o Sporting poderia, não diria de uma maneira fácil, mas poderia discutir à vontade a eliminatória e poderia estar também nos oitavos. Augusto Inácio, as tuas notas sobre este encontro. De facto, o Dortmund ontem mostrou que poderia ser uma equipa a derrotar pelo Sporting, mas com tantas condicionantes e com João Simões a sair tocado, Hjulmand também a sair, Gonçalo Inácio a gerar preocupação, há muitas dores de cabeça para este Sporting para além da eliminação. Bom dia a todos. É verdade, quer dizer, mas atenção, a gente também não pode dissociar daqui o resultado da primeira mão em que o Dortmund ganhou por 3-0 e talvez por isso em sua casa não sentiu necessidade, como se costuma dizer, de apertar para tentar ganhar o jogo. Geriu o resultado, gerindo o jogo, porque estava com essa vantagem. Agora, o Sporting sai daqui, como se costuma dizer, inteiro. Sai daqui limpinho, porque estava tudo à espera que o Sporting, com tantas desgraças que têm acontecido, tantas lesões que têm acontecido na equipa e praticamente só com 2 jogadores no meio campo, entre aspas, que eram o João Simões e o Hjulmand, mesmo assim esses lesionaram-se e teve que ser os meninos a participar no jogo. O Sporting teve um comportamento digno, o Sporting faz um bom resultado e aqui sobressai claramente o Rui Silva. Foi realmente o homem do jogo, o homem que demonstrou realmente muita categoria para preencher as balizas do Sporting. Agora, o que me preocupa a mim é que cada vez que o Sporting joga, agora fica-se sempre à espera qual é aquele que vai cair. Porque em todos os jogos caem sempre 1-2, 1-2, e agora aquilo do Hjulmand, na minha opinião,
fiquei preocupado porque ele agarrou-se automaticamente logo ao tendão daquilo, oxalá que não seja nada disso, seja uma coisa bem menor, mas o que é certo é que o Sporting ontem perdeu mais 3 jogadores, João Simões, o Yulman e o Gonçalo Inácio. Vamos ver o que é que tem, porque também tinha vindo de lesão, estava a tentar recuperar, cai outra vez, isto tem sido a cena do Sporting, principalmente em zonas musculares, em que os jogadores recuperam, voltam ao campo e voltam a cair outra vez, vão para o departamento médico. Outras não, outras são traumáticas, como é o caso do Yulman, o João Simões também, parece-me que é uma entorse. Enfim, o Sporting também, no meio disto tudo, e olhando para o que a época tem sido feita, tem tido um azar tremendo também nas lesões. Não estou a falar das lesões musculares, que isso é outro tema, mas nas lesões traumáticas o Sporting tem sido muito investigado e tem sido realmente muito penalizado. Sim. Agora, claramente que olhando aquilo que foram os 2 jogos, olhando para a primeira parte do Sporting, olhando para aquilo que o Sporting não pode apresentar e com a equipa que tem, eu fico com a sensação também, como o Bruno Rosário, de que o Sporting tinha muitas possibilidades de passar este adversário. Gabriel Alves, faz falta ao Sporting uma paragem. A paragem para seleções é daqui a um mês. Aguenta, resiste com tantas lesões, com tantos toques, com tantos jogadores condicionados, e agora com esse objetivo de lutar pelo campeonato e pela Taça Portugal, claro, as provas que faltam, mas precisava dessa paragem agora ao Sporting? Não seria mau, seria bem-vinda, certamente, mas um mês é muito tempo, porque vai haver um mês de competição e o Sporting está nelas. Não está na Europa, não tem essa preocupação, também como os restantes clubes, porque isso também agora tem aí uma curta paragem, mas a verdade é que a paragem fazia bem para recuperar alguns dos elementos e certamente para internamente, obviamente, também haver espaço para, na reflexão, com ou sem espaço tem que existir, mas com espaço poderem ser tomadas algumas medidas que naturalmente estarão ao serviço daquilo que é a estrutura da ciência para explicar aquilo que não é fado, é real, porque vamos vendo jogo a jogo, e já aqui explanado pelo Bruno e pelo Augusto Inácio. Portanto, e certamente o Pedro Henriques vai trazer também isto à mesa. A verdade é que as lesões estão a acontecer. Eu não fico só pela questão das muitas competições e das paragens e da pouca paragem e do pouco espaço. Todos os clubes têm esses problemas. Quem está na alta competição, na alta roda neste momento e quer estar e quer competir e quer ganhar e quer ter, portanto, montra, porque a montra não é só ganhar os jogos, é ganhar os jogos sim, dá dinheiro, mas também ter uma boa apresentação, porque isso é mercado para aquilo que é o mercado dos jogadores, não é por acaso que quando há um mercado de inverno e um mercado de verão, obviamente tudo já diz milhões, enfim, por aí fora. Mas a verdade é que todas as equipas, todos os clubes têm esse problema e vamos vendo ao nível da Europa grandes clubes com jogadores lesionados. Olha, tem um aqui mesmo ao lado que é o Real Madrid, que é praticamente também 4, 5 jogadores, inclusivamente naquilo que é um só setor, porque não foi transversal aos setores todos, não, foi num setor, ficou sem defesas. E a verdade é que, olha, teve que se fazer à vida. Esta é que é a verdade, e o Sporting naturalmente, e os clubes portugueses na sua generalidade, face a isso, se calhar têm que começar a refletir e a repensar, não só na sua estrutura médica, portanto naquilo que é a parte médica, mas também naquilo que são as aquisições para a temporada. Pedro Henriques, para fecharmos esta ronda Sporting, as tuas notas sobre esta prestação leonina na Liga dos Campeões? Olha, eu começo exatamente por essa questão de que o tal 11 que se podia fazer com o Sporting em termos de jogadores, até todos titulares que estão lesionados, que estão de fora, e ontem mais 3 baixas, aqui entre aspas, porque não tenho ainda a certeza, ou não temos a certeza e a noção do que é que isso pode significar. Eu diria que com tanto aleijado, para os adeptos do Sporting já não é ir ao Alvalade no horário do jogo, é ir no horário das visitas. Pronto, basicamente é isso. Posto esta chalaça, que também acho que é engraçado pensarmos nisto. O Sporting, nitidamente, ontem, percebendo que ia ser muito difícil passar a eliminatória, e era isso que estava aqui em causa, tentou sair vivo inteiro, arriscou, deixou cá alguns jogadores com gestão, o Trincão e o Guiocas, focou-se claramente naquilo que é o campeonato, tem vindo a perder gás, perdeu no último minuto a possibilidade de aumentar uma distância para o Futebol do Porto, ainda viu o Benfica encurtado, depois na semana a seguir num jogo que teoricamente era para ganhar, não o conseguiu fazer, e portanto criou aqui uma situação bastante complicada sob o ponto de vista até da liderança, e por isso agora neste momento é focarem-se naquilo que é o principal objetivo, que é tentar ser campeão,
vamos ver o mesmo, recuperar todos aqueles que estão lesionados para ver o que é que pode ainda fazer. Lógico que a paragem poderia ser relevante e importante, mas essa paragem também não vai existir. O Sporting vai ter campeonato, a seguir tem um jogo difícil, no meu ponto de vista, para a Taça de Portugal, que é um mata-mata autêntico em Barcelos, que vai querer naturalmente também o Gil Vicente dar tudo para poder estar nas meias finais, e portanto é um Sporting um bocadinho preso por arames. Salvou-se talvez o resultado, salvou-se o resultado no sentido de saída inteiro, nesse aspecto, salvou-se um Rui Silva, que realmente é o grande reforço de verão, de inverno, aliás, e vai ter também depois para o verão, como é óbvio, é realmente um guarda-redes superlativo. E fica muitas dúvidas naquilo que vai ser jogado em termos de campeonato, mas há uma certeza que temos, é que realmente o campeonato, com estes problemas todos que Benfica, Porto e Sporting por razões diferentes vão tendo, e aí perdas de pontos na tração à frente, pelo menos vai nos manter vivos no campeonato. Estou muito convencido, mesmo até ao fim. Muito bem, vamos falar também, ainda nesta Liga dos Campeões, aqui das equipas que se apuraram, olhando aqui para as equipas que conseguiram garantir este apuramento e vendo pela ordem em que estavam na tabela. 6 das equipas que estavam na metade superior, 6 das 8 equipas que estavam na metade superior passaram, ou seja, Dortmund, Real Madrid, Bayern Munique, PSV, PSG e Benfica foram as equipas que passaram. Milan e Atalanta caíram, das equipas que estavam na tabela na parte superior. Da parte de baixo, claro, 2 passaram, 6 ficaram. Dessas 8 equipas, o Mónaco caiu, o Brest caiu, o Feyenoord passou, a Juventus, o Celtic e o Manchester City caíram, o Sporting também caiu, o Bruges passou. Gabriel Alves, o que dizer deste formato que foi novo? Tivemos este play-off pela primeira vez na Liga dos Campeões. O que é que achaste deste modelo? Olha, para já estou a achar bem, estou a achar que pelo menos, enfim, olhando para aqui, eu até tirei aqui os valores de mercado das equipas que passaram, aquela que tem mais, repare-se, aquela que tem mais dinheiro, portanto, em termos de, é a equipa do Real Madrid, com 1 bilhão e 230 mil, seguida do Arsenal com 1 bilhão e 150 mil, veja bem, são as duas top. E depois fui buscar aqui aquelas que têm menos, que, portanto, é o Clube de Bruges, 150 milhões, e é o Lille com 297 milhões 350 mil. E ainda o Feyenoord com 280 milhões 400 mil. Portanto, são estas as 3 equipas, e o Feyenoord que regressa 50 anos depois aos oitavos de final. Tudo isto mostra que também os pequenos têm direito à vida. Esta que é a verdade, e que é um desafio, e estas equipas, o Bruges passar, o Lille passar, o Feyenoord passar, eu acho que é uma dimensão muito boa para os outros, porque os outros ficam, também poderemos ser capazes. Portanto, o dinheiro sim importa, mas também aqueles que têm muito dinheiro, bastantes deles não conseguiram passar. Por exemplo, a Itália é o fracasso completo. Sim. E eu até vou citar aqui o que Fábio Capello, que é um senhor do futebol e da Itália, diz na Gazzetta dello Sport 2, tivemos a demonstração de que a nossa Série A sofre com o ritmo acelerado do futebol europeu. Desse ponto de vista, passou o nosso campeonato, penso o nosso campeonato ter dado um passo atrás depois de termos crescido em 23, 24. E olhem que o campeonato italiano, neste momento, a Série A é uma das melhores que se está a jogar aí na Europa. A verdade é que Fábio Capello faz este contraponto com aquilo que é a exigência europeia. Eu não sei se alguém tem coragem em Portugal para falar disso em relação aos nossos. Hoje a Liga Europa, o Futebol Clube do Porto joga em Itália, precisamente, frente à Roma. Augusto Inácio tem todas as condições para passar o Futebol Clube do Porto, mas não é um jogo fácil. A Atalanta caiu, Milan caiu, Juventus caiu, e vamos ver se a Roma também cai. Porque o Futebol Clube do Porto anda à procura ainda do seu estilo, quer dizer, isto não há milagres, o tempo às vezes determina muitas vezes aquilo que é o processo de jogo de uma equipa. Enfim, o Anselmo está a tentar incutir isso, mas mais na raça, mais na determinação, do que propriamente da organização. Quer dizer, o Porto ainda não tem o seu estilo, não tem a sua marca. Ganhou alguma agressividade, ganhou alguma intensidade, é verdade, mas como equipa ainda está longe dos padrões de uma equipa daquelas que a gente diz que está aqui uma equipa que sabe o que é que está a fazer dentro do campo. As coisas ainda não estão assim, ainda não estão nesse ponto. Mas o Porto, a Roma também não me parece uma grande equipa, sinceramente. Acho que o Porto pode ganhar na Roma, porque a Roma também não é aquela equipa assustadora, não é?
Vamos ver o que é que o jogo vai dar. Acho que o Porto, se defender muito bem e se for realmente objetivo naquilo que é o contragolpe, acho que o Porto pode ter hipótese de passar. Pedro Henriques, quem joga logo e se o Futebol Clube do Porto tem condições para sorrir? Estou aqui a puxar da minha cábulazinha. Sim, olha, eu acho que hoje vai ser a chamada queda do Império, e neste caso não é romano, mas é italiano. Porque a juntar às 3 desgraças que houve, e algumas dessas equipas são surpresa no meu ponto de vista, temos esta circunstância de um jogo hoje em que o Porto também vai dar o tudo ou nada para tentar conseguir realmente ganhar o jogo. E agora estava aqui à procura da minha cábulazinha e não a encontro, por isso passa aí ao Bruno Cusano, que eu dou-te já o 11. Muito bem. Bruno, rapidamente. É rapidinho. O que é que podemos esperar deste jogo, até porque a equipa de Oscar Martin também está a precisar destes dias para sorrir. O ponto mais alto foi o empate com o Sporting. Tem condições hoje para o Futebol Clube do Porto passar? Acho que é um teste e eu acho que, apesar de tudo, o jogo com o Farense trouxe uma nota positiva para o Futebol Clube do Porto, que foi a capacidade que a equipa sem bola já consegue ter para pressionar mais alto e para evitar oportunidades dos adversários. Ou seja, o Farense tem uma bola de golo aos 84 minutos e na sequência de um canto só. Sim. E, portanto, tem esse é uma defesa mérito, monumental, que é uma defesa fabulosa. Agora, falta tudo o resto, e tudo o resto a equipa só consegue crescer tendo estes desafios, sendo que jogar no Olímpico contra uma Roma que se vai agarrar muito ao que é a Liga Europa para o resto da temporada, parece-me que é um desafio bastante complicado. Pedro Henriques, já tens a cábula? Sim, tenho. Eu tinha aqui uma nota só, tenho 10 jogadores que são certos e um jogador que tenho uma dúvida, que é um dos 3 centrais, portanto, o Diogo Costa, o Otávio e o Nuno Pérez, e a minha dúvida é se vai a jogo o Tiago Jaló ou vai o Zé Pedro. Eu vou arriscar no Zé Pedro, mas tenho aqui muitas dúvidas. Depois, acho que à frente não mexe muito, está aquela Varela, depois o Francisco Moura e o João Mário, que no fundo vão fazer as laterais, e depois lá aquele trio atacante, vamos chamar assim, entre Stamu, ponta de lança, vamos dizer, e depois Rodrigo Mora e Fábio Vieira. Portanto, a minha dúvida está exatamente num dos centrais que possa vir a ser utilizado. Muito bem. Antes das nossas notas de campeão, só referir aqui uma notícia de última hora. A condenação de Luís Rubiales, antigo presidente da Federação Espanhola de Futebol, foi condenado a uma multa de 10.800 euros pelo beijo que deu à jogadora Génia Hermoso. A multa é relativa a 18 meses de pena, mas Rubiales fica livre de prisão efetiva e não é condenado por coação. Antes das notas de campeão, Bruno Roseiro, a tua opinião sobre este desfecho deste caso? Posso dar já uma das notas, nota 0. Luís Rubiales é que ficou a rir-se no meio disto tudo. Ou seja, apesar de todos sabermos tudo aquilo que aconteceu e, sobretudo, não foi a questão só do beijo em si, foi de todas as pressões, todas as coações, todas as manobras que houve, porque ele percebeu que lhe estava a fugir o chão da Federação Espanhola. Uma multa de 10.000 euros, ele é que acaba por ficar a sorrir. Portanto, é só isto que eu tenho a dizer sobre esse caso. Muito bem, vamos então, seguimos com as notas de campeão, Bruno. Sim, gostava de dar uma outra nota, vou aqui poupar a volta ao Algarve, vamos esperar que melhores dias venham. Gostava de dar uma nota 20 ao Vitinha. Já começa a ser normal Vitinha ser sempre o MVP em jogos de Liga dos Campeões, já começa a ser normal vermos a fotografia de Vitinha com o prémio no final do jogo. Fez mais uma exibição monstruosa na goleada de Paris Saint-Germain, e quando eu olho, por um lado, para o momento dos jogadores portugueses do Paris Saint-Germain e, por outro, para as dinâmicas que o Félix e o Leão estão a ganhar no AC Milan, não tenho dúvidas nenhumas que é juntar o Pedro Neto na ala direita e Roberto Martínez não tem de fazer mais nada. Exatamente. João Neves, Vitinha, Rafael Leão, João Félix, Gonçalo Ramos e Pedro Neto. E Nuno Mendes, lá pelo meio também. E depois o Nuno Mendes cá atrás, mas do meio campo à frente, parece-me que é uma junção perfeita para Paris Saint-Germain-Milan, sendo que o Vitinha é demasiado bom para não ser um indiscutível nesta altura da seleção. Muito bem. Augusto Inácio. Olha, queria dar nota 20 para o falecimento do professor Manuel Sérgio. Condolências à família, como é evidente, um pensador, um filósofo de futebol, uma maneira de ver o futebol e de falar de futebol e de escrever futebol completamente diferente. Também queria dar nota 18 ao Rui Silva, realmente a grande exibição que fez ontem em Dortmund, e também nota 18 para o Mbappé, que marcou 3 golos e que colocou o City fora da Champions. Pedro Henriques? São 2 notas que são repetidas, mas era também o meu destaque. Por um lado, o professor Manuel Sérgio. Acho que todos nós nos cruzámos com o professor, direto ou indiretamente, em alguma palestra, em alguma circunstância, e no meu caso concreto, porque temos em comum a questão da Faculdade de Universidade Humana.
E, portanto, foram muitos momentos de convívio e de sapiência de parte do professor Manuel Sérgio, portanto, uma nota naturalmente de condolência acima de tudo. E depois, também um outro destaque, que eu acho que é mais do que justo ontem, isso tem a ver com a Champions League de ontem. A Alemanha é conhecida por muros, o muro de Berlim já caiu, o muro amarelo de Dortmund realmente é fantástico a cantar, o Never Walk Alone realmente é uma coisa fantástica, e ontem cresceu mais um muro na Alemanha, que se chama Rui Silva. Nota 20. Para fechar, Gabriel Alves? Olha, para fechar, dou a nota 20 ao Rui Silva, pela exibição que fazia, acima de tudo por isto. Ele queria Champions, teve um só, mas naquele que teve mostrou à Champions, que é um guarda-redes de grande dimensão. Quero dar também nota 20 ao Mbappé, é um homem espetáculo, e depois, pelo que diz, eu não estou aqui para ser o melhor artilheiro, estou aqui para ganhar jogos, para ganhar títulos, e quero ser melhor no próximo do que neste. Portanto, muito bem para ele. E para o Real Madrid, Carlo Ancelotti, que com dizimados, obviamente Carlo Ancelotti teve que reinventar, com muitos problemas para meio, muitas derrotas, muitos empates, etc. Mas a verdade é que faz do bando maravilhoso dos 4 mais um, o mais um é o Ibrahimi, faz aquilo que é a equipa vitoriosa e está cá para discutir o título quando se já dava quase como que morta. Quero deixar também aqui uma nota à Espanha. Tem 4 treinadores na fase final da Champions. 2 na Inglaterra, atenção, 1 na França e 1 na Alemanha. Termino com uma nota sobre Manuel Sérgio, obviamente pessoa que eu conheci, que entrevistei, com quem conversei, e deixo para refletir. Chegou à altura de pôr em causa, e estou a citá-lo, a todos os níveis, o desporto inteiramente submetido ao império da competição, da medida, do rendimento e do recorde. 20 professor. Terminamos assim esta edição de E o Campeão é. Estamos de regresso amanhã, novamente, depois do 12:30. E não esquecer que logo à tarde, a partir das 5:30, temos emissão especial para acompanhar o relato desse Roma Futebol Clube do Porto.